Fala galera, tudo certo? Vai ser um vídeo um pouquinho mais curto, eu sinto. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Vídeo sobre Mamelodi Sandals 0, Fluminense. Partida que aconteceu pelo grupo F da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Os 4 brasileiros classificados, tanto o Fluminense, quanto o Botafogo, quanto o Flamengo, quanto o Palmeiras. Apesar do empate, o Fluminense passa, a equipe carioca passa em segundo do grupo. Em primeiro passa o Borussia Dortmund, que venceu o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul, tá? Sendo assim, a equipe alemã passa em primeiro, a equipe brasileira passa em segundo. E o que é importante nós falarmos é que, com o Fluminense passando em segundo, o Fluminense enfrenta o primeiro do grupo E. No momento, River Plate é o primeiro, Inter de Milão é o segundo e o Monterrey é o terceiro. River Plate está em primeiro com 4 pontos, Inter de Milão em segundo com 4 pontos, o Monterrey tem em terceiro com 2 pontos, o Ural, a Red Diamonds, já não tem mais chance de passar, está em último com 0 pontos, né? Hoje nós temos Inter e River Plate, ou seja, quem ganhar passa em primeiro, né? A menos que tenha um empate cabuloso ali e o Monterrey ganhe de um saldo de gols muito alto da equipe do Urawa, né? Tem uma chancezinha ali do Monterrey ficar em primeiro, mas a tendência principal é que quem vai ficar em primeiro seja ou o River ou a equipe da Inter, sendo assim o Fluminense enfrenta uma dessas duas equipes, já que o Fluminense passou em segundo. O que aconteceu nessa partida foi muito bom, né? A equipe do Mamelodi Sundowns. Eu não tinha assistido nenhum jogo do Mamelodi Sundowns nessa competição. A equipe sai com uma vitória, um empate, uma derrota. Ganhou do San Hyundai, perdeu do Borussia Dortmund de 4-3 e hoje empatou contra o Fluminense. É uma equipe que conseguiu impor seu jogo. Eu acho que soube muito bem pressionar o Fluminense. Fez uma marcação-pressão que fazia muito efeito. Por outro lado, o Fluminense tentava algumas vezes fazer uma marcação-pressão contra o Mamelodi Sundowns e não surtia nenhum efeito. A marcação de pressão do Fluminense não era eficiente e o Mamelodi Sundowns conseguia entender isso. A equipe sul-africana conseguia fazer com que a bola chegasse no meio campo quando essa pressão não era bem concretizada, e foi a tônica inteira do jogo até os primeiros 30 minutos do primeiro tempo. Uma equipe muito melhor, a equipe africana, do que a equipe brasileira. Depois da pausa, né, da hidratação, o Fluminense volta melhor, o John Arias com mais presença de área, o John Arias se apresentando mais, isso faz melhorar a criação da equipe do Fluminense. Outro ponto importante é que deve ter sido um toque do Renato Gaúcho. O Nonato e o Martinelli subiram um pouco a sua linha no meio campo. Isso fez com que o Fluminense preenchesse os espaços e não tivesse que fazer pressão. E a partir daí, os zagueiros da equipe do Mamelodi Sundowns tinham mais dificuldades para iniciar as jogadas. A partida vai para o segundo tempo. Importante falar ainda sobre o primeiro tempo, um rodízio de faltas no Cano, rodízio de faltas esse que foi continuando durante todo o jogo. A equipe do Mamelodi Sundowns, acho que devido à intensidade, essa marcação-pressão, a ter que ganhar para ter que se classificar, acabou fazendo mais faltas até acima do tom, falta onde o juiz poderia sim ter dado amarelo em alguns momentos, deu uma segurada muito boa. Para mim o Mamelodi Sundowns tinha que ter terminado o jogo com mais amarelos do que realmente teve. No segundo tempo, um jogo completamente mais morno, um jogo completamente mais equilibrado, o Mamelodi Sundowns que não atacou mais tanto, não tinha mais tanta facilidade para atacar, talvez pelo medo de um ataque não dar bom, né? Não ser bem concretizado e no contra-ataque tomar o gol do Fluminense. O Fluminense, por sua vez, também não precisava atacar, porque se ataca muito e deixa aberto atrás, ou se faz essa pressão na defesa do Mamelodi Sundowns e deixa um espaço no meio aberto, podia ser que a equipe sul-africana achasse o espaço para fazer um gol e a partir daí o Fluminense teria que marcar um gol, porque empatando o Fluminense já estava classificado, então o 0-0 era bom para a equipe brasileira, ou seja, não tinha muito o que o Fluminense fazer, né? O que eu quero tirar desse jogo, alguns bons pontos. Primeiro ponto que eu falei, muito legal ver a equipe do Mamelodi Sundowns. É uma equipe que a gente não tem tanto conhecimento, uma equipe que a gente não conhece tanto, porém gostei muito do que eu vi da equipe sul-africana. O jogo de hoje do Fluminense é incrível o que faz John Arias, mesmo quando ele tá num jogo um pouco mais apagado, ele consegue segurar muito bem a bola, ele tem noção, ele tem a inteligência de saber o que fazer. Gostei muito da partida do Ignacio, o zagueiro, que entrou no lugar do Thiago Silva, que sentiu importante ele ser poupado, não ter que entrar em nenhum momento, porque tem um jogo duro, é uma oitava de final, que contra o River Plate tem chance sim pro Fluminense. Contra a Inter eu acho que é um jogo um pouco mais difícil, mas a Inter tá em mudança de técnico, né? Entrou o Shifu, que era o técnico lá da equipe do Parma, ou seja, é um jogo onde o Fluminense vai entrar contra o River, pode ser 50-50, contra a Inter 80-20, nós veremos. E a equipe do Mamelodi Sundowns também com alguns destaques, tá? Principal, o brasileiro Lucas Ribeiro, apenas 26 anos, jogador brasileiro, muito criativo, sabe quando dar o passe para frente, sabe quando tem que segurar o jogo, tem a opção do drible, tem o recurso da velocidade.
Gosto muito do jogo que eu vi do Lucas Ribeiro. Não sei quanto ele ganha na África do Sul, né? Sei que o futebol sul-africano, imagino que seja o futebol onde as equipes principais, né? O Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns, Kaizer Chiefs, eles devem ter sim os jogadores principais receber um salário bom, também como é no Egito. Os jogadores do Al-Ahly imagino que recebam um salário bom, só que se eu sou uma equipe brasileira, eu olho pra ver o Lucas Ribeiro, tá? Gostei muito do que vi. Caso você se interessa, veja o Lucas Ribeiro jogar, jogou muito bem hoje e é um jogador que nunca passou profissionalmente pelo futebol brasileiro. Ele sai do Pinheiros de Santa Catarina, tô aqui com ele aberto, vai pro Valenciennes da França, depois vai pro Royal Exers Vitor da Bélgica, vai pro Sporting Charleroi da Bélgica e vai sendo emprestado. Aí vai pro Royal Exem Mouscron, Beveren, o Beveren da Bélgica contrata ele em definitivo e a partir daí ele vai pro futebol sul-africano no Mamelodi Sundowns. Se eu sou uma equipe brasileira, eu vejo se ele tem interesse em vir para algum time, né? Equipe de meio de tabela do Brasil, até mesmo equipes que Internacional, Corinthians, né? Equipes nesse nível que não estão no Brasileirão tão bom quanto era o esperado. São Paulo, eu acho que o Lucas Ribeiro é um jogador muito interessante, caso preencha a lacuna necessária para as equipes, né? Fluminense classificados, 4 brasileiros classificados, muito bom para o futebol sul-americano. O River Plate podendo ser classificado, e a partir daí dos 6 sul-americanos, só um não vai ter passado de fase, caso o River passe, que foi o Boca Juniors, né? Dos brasileiros, Palmeiras passou em primeiro do grupo A, Botafogo em segundo do grupo B, o Flamengo em primeiro do grupo D, e a equipe do Fluminense em segundo do grupo F. Os duelos já garantidos para a próxima fase, nós temos Palmeiras e Botafogo, Inter Miami, PSG, Benfica e Chelsea, Bayern e Flamengo, certo? Esses são os duelos já garantidos para as oitavas de final. Teremos um brasileiro nas quartas de final, já que vamos ter um duelo entre Palmeiras e Botafogo nas oitavas, muito bom para o futebol sul-americano, para o futebol do nosso continente, certo? Então é isso, esse foi o vídeo sobre Mamelodi Sundowns 0, Fluminense 0. O Fluminense está classificado para a próxima fase da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, muito legal. Como eu sempre falo, no TikTok estamos tendo vídeos diferentes, vídeos mais curtos, falando sobre todos os jogos que eu também falo aqui. Tá pelo YouTube, né? Que você está pelo YouTube, deixa o joinha e se inscreva no canal. No TikTok, passa lá no vídeo, dê o coraçãozinho, que é o curtir de lá, e siga o perfil. E o comentário e o compartilhamento é essencial nas duas plataformas, certo? É isso, tamo junto, obrigado e valeu! Até a próxima partida da Copa do Mundo de Clubes da FIFA.